Poucos temem ou até mesmo não acreditam no inferno. Não se preocupam com o depois, mas um homem com o nome preservado a pedido do próprio relatou com exatidão cada passo que deu no inferno. Depois de um acidente veio o coma e em seguida a morte. O mesmo retornou por um milagre e um recado também. Antes, vamos ao relato dos passos dados no inferno, a partir de sua chegada. Quando cheguei no inferno, eu estava com o mesmo corpo em que eu estava quando parti, fraco ou forte, apto ou inapto. Vaguei por longas distâncias em terreno imaculado pela heresia. Será totalmente diferente da versão que me falavam enquanto eu estava vivo. Enfrentei tormentas e tempestades de fogo por todo o caminho. A dor será sempre constante. Eu ouvia choro e gritos por todo o inferno. Conforme andava, a escuridão da noite era quase absoluta. O clima lá não era agradável. Variando entre os extremos, pessoas de mente fraca facilmente sucumbiam na loucura na primeira noite no inferno. Ao longo da estadia, vários grupos de saqueadores, escravistas e arautos da heresia foram montados. Culturas que adoravam os próprios homens que ali habitavam há muitos milênios. Vi criaturas que lembravam a vida, porém de forma que me dava muito medo. O inferno mais se assemelhava a um feudo, uma pirâmide que comandava a sociedade de reis, até cleros. Pessoas com até 7.000 anos de estadia no inferno montaram impérios inteiros usando sua vontade sobre os demais. A escuridão no inferno era algo rotineiro. Era de extremo cuidado não ser raptado logo no começo. Você poderia passar sua eternidade sendo escravo de algum império. A morte no inferno era comum, e ao morrer, você renascia em um lugar de escuridão extremo. Seu retorno ao inferno constante demorava anos e anos. O inferno havia construções enormes, foram construídas pelos escravos eternos do império. Algumas obras desafiavam a sanidade dos seus viajantes, muitas vezes os fazendo cair na loucura sem fim. A fome e a sede era constante. As criaturas eram protegidas e eternas, mas os humanos recém-chegados eram capturados por outros, que há anos no inferno usam os recém-chegados como alimento. De muros internos que demarcavam as fronteiras entre os impérios, os locais mais seguros do inferno. Jamais um pecador chegará perto. Grandes caravelas de carne eram feitas pelos habitantes no inferno, no intuito de comercializar escravos recém-chegados com outro reino. Também havia os generais do inferno, humanos que comandavam legiões de outros humanos, para um único propósito em comum. Exércitos inteiros de bilhões de pessoas disputavam territórios. Os que habitavam desde o começo dos tempos eram irreconhecíveis para outros humanos. Eram denominados vazio. São abominações milenares de medo e terror. Não existe lugar seguro no inferno. Cada reino cuidava de um pecado. Selar a própria vida é o reino mais temido, onde lá não existe salvação, onde a tormenta é constante. Fui acompanhado desde a minha chegada. Tudo foi detalhado por um dos líderes. E o único interesse era passar o recado que sim, existe um inferno. Tive permissão de voltar para relatar, e com isso a minha certeza que voltarei um dia para o inferno. Não tenho mais tempo para se arrepender dos pecados, e por não acreditar em Deus também. Eu gostaria de ter este tempo, mas foi dito a mim que um reino me aguarda. Cada reino lá é dominado por legião dos pecados. Asmodeus, associado à luxúria. Azazel, a ira. Belfegor, a preguiça. Beelzebu, a gula. Leviatã, a inveja. Lúcifer, ao orgulho. Mammon,
a ganância. O que mais me deixou com medo foi saber que existem algumas entidades e demônios dominadores andando na Terra. São mandados para espalhar de forma sutil e indireta os pecados e atos que tragam mais almas para o inferno. Não é por acaso que as coisas e situações absurdas entre as pessoas, familiares, toda a sociedade está acontecendo e piorando cada vez mais. Existe algo andando entre nós com o poder de ativar ações em nós humanos que, se não tivermos fé, coração puro e crença, podemos ter um caminho sem salvação. Quando alguém te pergunta, você acredita em Deus? E você diz que sim, você acha certo? Acreditamos em coisas, como do tipo na palavra de alguém. Quando te perguntam, você acredita em mim? Ou no que posso fazer? Viu como é comum? Deus temos que sentir, não acreditar. Sentir Deus é sentir fé, bondade, paz, capacidade de ser uma pessoa melhor, acreditar que pode vencer, se curar e principalmente amar o próximo. Não é errado acreditar, é errado ver Deus como algo ou alguém comum que podemos acreditar ou não. Pois ele é muito mais do que isso. Sentir Deus é para poucos. Qualquer um pode acreditar, até mesmo os falsos profetas e hipócritas que pensam que pregam a palavra, enganando e subestimando as pessoas e sua fé. O que está acontecendo no mundo não é por acaso, acredite. Sabe, até com o diabo dá para aprender. Daí você pensa, tá louco? Como pode dizer isso? Vocês querem aprender alguma coisa com o diabo ou não? Bom, o diabo já sabe o final dele. Ele é derrotado, não desiste nunca. Ele acorda todo dia levando mal e terror como se não houvesse o amanhã. E você sabe o seu final. Você vai reinar. Você é filho de Deus e você desiste todo dia. O diabo sabe o final, ele acredita mais em Deus do que qualquer um. Ele estava lá, tentando Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, enfim, ele estava em todo lugar, em todos os episódios ele aparece. Ele confia em Deus, ele não confia, na verdade ele tem certeza que a palavra dele não é falha. Ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele. Mas ele acorda todo dia com gás, força e acreditando que é capaz. Daí alguém pergunta, por que ele fica fazendo isso? Sabe por quê? Porque você aí desiste. A ideia do diabo não é mudar o futuro dele, e sim mudar o seu. Portanto, acredite em Deus e em você mesmo. Estamos rodeados por energias ruins. Se fortaleça na fé e se afaste de tudo aquilo que lhe faz mal ou afeta. Vigie, pois ainda dá tempo de buscarmos a salvação antes que seja tarde.